É isso, Michele. Jogo de 6 pontos, caráter decisivo. Se liga só na complexidade desse duelo. O Corinthians hoje é o 8º colocado com 48 pontos. O Atlético Paranaense é o 11º, mas tem só 2 pontos a menos, 46. É verdade que o Corinthians tem um jogo a menos que o Furacão, mas hoje uma vitória fundamental para o Corinthians se consolidar nesse chamado G8 e, mais do que isso, encostar até no pelotão de cima, porque o Corinthians vencendo hoje chegaria aos 51 pontos, encostaria inclusive no rival Palmeiras, 7º colocado, que hoje tem 53. É um Corinthians que a gente lembra, já brigou contra o rebaixamento, né? Estava ali na parte de baixo da tabela e agora é realidade, briga sim por uma vaga na próxima edição da Libertadores, para surpresa de muitos e até dos próprios jogadores. O Fábio Santos revelou isso ontem na entrevista coletiva virtual e falou da importância de uma vitória hoje contra o Atlético Paranaense aqui na Neoquímica Arena. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que foi num todo, né? O grupo entendeu tudo aquilo que o Mancini estava pedindo, nós compramos a ideia dele e graças a Deus deu certo. E hoje, faltando 5 rodadas aí, como quando ninguém esperava, né? De repente até nós mesmos não esperávamos estar brigando por uma vaga na Libertadores, mas a gente vê que tá nas nossas mãos, né? E a gente tem que saber aproveitar, não pode deixar passar essa oportunidade que a gente sabe que é importantíssimo para todos nós disputar uma Libertadores ainda esse ano. A gente sabe que final de campeonato, nossa sequência não vai ser fácil e a gente tem que saber jogar com a tabela, saber jogar jogo a jogo, o que realmente nós precisamos. E falando agora desse jogo do Atlético Paranaense, a gente sabe que precisa da vitória, é um confronto direto onde vai nos dar uma condição interessante dentro do campeonato e é nisso que a gente está focado. Gente, com pandemia, né, não tem torcida, é estádio vazio, mas as organizadas podem pelo menos decorar a arena com alguns bandeirões e o torcedor corintiano, claro, não perdeu a chance de dar aquela cutucada no rival Palmeiras. Olha só o que tem aqui, ó, no setor sul, a gente mostra aqui com o Wilton Costa, uma taça do Mundial de 2012, o Corinthians aí fazendo uma referência àquela conquista, vitória lá no Japão 1-0 sobre o Chelsea da Inglaterra, o gol do Paulo Guerreiro. E não para por aí não. Do outro lado aqui da Neoquímica Arena, a gente atravessa o campo aqui com o Wilton Costa, a taça do Mundial de 2000, competição que foi disputada aqui no Brasil. Na ocasião, o Corinthians superou o Vasco da Gama nos pênaltis e conquistou aquele primeiro Mundial. Então, torcida corintiana não perdendo a chance de dar uma zoada no Palmeiras, que foi eliminado precocemente lá no Catar. Torcedor gargalhando à la Chico Lang, Michele. Olha lá, Chicão. É verdade, acabei fazendo escola, né, sem querer, né, na espontaneidade, de buscar a longevidade, né, como disse o sábio chinês, né. E o Corinthians, na verdade, Michele, vai passar por um processo de transformação, terminando o Campeonato Brasileiro, daqui um mês, mais ou menos, um mês e meio, muito grande. Está renovando o contrato vai prolongar o contrato do Otério do Casares, está quase certo. Tem que fazer isso mesmo. Segundo o Roberto Andrade confessou aí por uma rede social. Mas a dificuldade está sendo o Gemerson. O Gemerson está pedindo um salário mais alto, então pode ser que o Gemerson não fique. Né? Uma pena. Que é uma pena, né? Ele e o Gil juntos ali na zaga e acertar. E mais tarde nós vamos falar, né, das escalações, mas hoje, curiosamente, o Corinthians vai enfrentar, pode ser que enfrente o Jadson, né? O Jadson é dúvida no time. Curioso para ver. E o Nicão, que hoje vai jogar contra o Corinthians, né? Tá na lista de pretensões do Corinthians também, né? E o Vina, que é do Ceará, que hoje enfrenta o São Paulo. Então, o Corinthians aí se armando do jeito que pode, né, do jeito que dá, mas a gente já vislumbra uma temporada de 2021, uma temporada sem grandes estrelas. Né? Aliás, nos últimos anos, quais foram as grandes estrelas do Corinthians? E vai ser isso mesmo, dos grandes clubes de São Paulo. São Paulo não deve contratar uma ou outra peça, se contratar. Palmeiras também não é? Santos, muito menos. E o Corinthians está aí nessa, pode contratar uma peça aqui, nada muito extraordinário,
né? Não vai ser como você anunciou em 2008 aqui, a contratação do Ronaldo. É verdade. Não tem como, é impossível. Até porque estamos em tempo de pandemia, dinheiro curto. Agora, o que o Corinthians precisa mesmo é fazer parte dele e garantir vaga na Libertadores América, que isso ajuda a encher os cofres. Né? Agora, entrar dinheiro com premiação, e o Corinthians precisa disso. É verdade. Só uma coisinha, agora, depois que o Tigres ele eliminou o Palmeiras com o gol do Gignac, né? Gignac. Se houve aí um boato de que o Gignac poderia vir para o Corinthians. Né? Aí eu fiquei pensando, evidentemente o Gignac não é o Ronaldo Fenômeno, mas que ele poderia ser uma grande atração no Corinthians, poderia. Com o fim da pandemia, né, aos 35, mesmo aos 35 anos. Cairia como uma luva. Porque, olha, o que tem de imprensa francesa aqui no Brasil... Só que tem dinheiro para pagar ele? 2 milhões de reais Renault, por mês? Peugeot, que vendem carro aí pra caramba, né? Se quiser anunciar aqui também vão ser bem-vindos. E o salário tem a dele, Klabin, Chico? tem a Klabin, que é a fábrica de papel e entre outras coisas. Quer dizer, são empresas fortíssimas, multinacionais francesas. Para pagar o salário. Elas poderiam colaborar com o Corinthians, pagando uma boa parte do salário do Gignac. Ele ganha 2 milhões lá. Ele ganha 2 milhões, não tem problema. Que eles paguem 1,5 milhão, o Corinthians 500, já está ótimo. Mas ele não vai sair de lá. Aqui não o Brasil sei. faz o quê? Inflaciona, vai ter que pagar 4 milhões para o cara vir aqui. Não necessariamente. Se houver patrocínio como houve com o Ronaldo Fenômeno, que a Neoquímica, que hoje é a patrocinadora da Arena, né? É o name rights da Arena, e também da camisa do Corinthians, a Neoquímica patrocina as duas coisas, ela patrocinou o Ronaldo. Ela que pagou o Ronaldo, não foi o Corinthians. Né? Então, eu acho que com o Gignac, com o plano de marketing bem feito, valeria a pena trazer para o Corinthians, sim. Corinthians com o Léo Natel e o Arauz mantidos entre os titulares. É isso, Jonas? A tendência é essa, Michele. A tendência é que o Wagner Mancini aposte na mesma formação que venceu o Ceará aqui na semana passada, sem uma referência fixa lá na frente, com o Léo Natel mais solto. Então a gente coloca agora na tela esse provável Corinthians para encarar o Atlético Paranaense a partir das 9h30 da noite, com o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, miolo de zaga com Bruno Mendes e Gil, Fábio Santos na esquerda, meio campo com Gabriel, Cantilho e o chileno Arauz ganhando sequência, até porque o Casares está em transição, né? Vinha com um problema muscular na coxa, em transição, em breve pode estar de volta. E lá na frente o Gustavo Mosquito, o Léo Natel e o Otero, os três soltos ali por ali, sem uma referência fixa como o Jô, que deve ficar no banco de reserva. Então a tendência é que o Corinthians encare o Atlético Paranaense nesse confronto direto com essa formação. Curiosidade dessa partida, hoje o Jadson vai reencontrar o Corinthians pela primeira vez desde que deixou o clube, né? Uma saída polêmica no início de 2020, né? O Jadson não fazia parte dos planos do Thiago Nunes, então técnico do Corinthians, acabou deixando o timão. Hoje defende justamente o Atlético Paranaense, não deve ser titular, mas vai reencontrar os velhos companheiros do Jadson, que conquistou muito aqui, fez muita história no Corinthians. Últimas informações de mercado da bola, o Chico até adiantou por aí, né? O Corinthians já trabalha para renovar os contratos do Gemerson, do Otero e do Casares, né? Os contratos que serão encerrados em junho. O Corinthians já tenta estender o vínculo desses jogadores, negociações já em andamento. O Corinthians que, no fim das contas, não pretende contratar muito pela situação financeira bastante complexa, como a gente vem trazendo por aqui, né? Michele, Celso, Chico, o Roberto de Andrade, até numa entrevista ao Pretzel, deixou bem claro que a direção pode trabalhar inclusive com trocas, já que o elenco do Corinthians é um elenco cheio, pode trabalhar sim com trocas e até não descartou utilizar o Luan como moeda de troca, fez muitos elogios ao Luan, mas pode sim utilizar o camisa 7 como moeda de troca para formar o esquadrão corintiano para a próxima temporada, Mi. Valeu, Jonas. Tem lugar para o Luan no Corinthians? Não, melhor trocar mesmo, né? Problema, se vai usar como moeda de troca, é a valorização, né? Luan chegou caro ao Corinthians, super valorizado. E assim, eu falo isso com certa tristeza, sabe? Porque o Luan foi eleito o melhor jogador da América em 2017. Então, é difícil você compreender como que 3 anos depois, sabe? O Luan possa estar
tão mal. E eu, se eu fosse Corinthians, pode até tentar negociar, mas eu ainda insistiria, sabe? Tentaria Nossa, até quando? ver algo, sabe, como motivar o Luan, tentar resgatá-lo. Não sei, porque se for negociá-lo agora, o Corinthians também vai tomar um prejuízo danado. Eu já penso diferente. Eu acho que se usar ele como moeda de troca, vai ser bom, porque vai conseguir jogadores de um nível um pouco melhor. Às vezes você pega 3 Será? jogadores. Isso. Quem pega três hoje? Então tá, jogadores. que time hoje trocaria uma peça importante pelo Luan? Calma, olha, para um pouco para pensar. Você tem que arrumar um lateral esquerdo para ser reserva do Fábio Santos, né? Porque o menino ainda que era o reserva está machucado, e está se recuperando. O Piton, o Lucas Piton, que também não é um bom lateral esquerdo. Vamos falar aqui, vamos combinar, né? Crescendo, que não é. né, Chico? Então você precisa. Informação. Você precisa de um cara para substituir o Fagner. Precisa de um cara que faça gol também. Porque o que está lá não presta. Né? Perdeu o pênalti contra o Palmeiras na decisão, tal. O Michel Macedo lá, não serve. Você precisa de um substituto para o jogo. Né? Um cara à altura do jogo. Então você precisa de um meio campista. Do Jô Magro, né? Do Jô Magro, não do Jô. O Jô Gordo não, né? O Jô Magro. Você precisa de um meio campista para ser reserva do Casares, já que você quer ficar com o Casares. Então, quer dizer, você precisa de bobear, você precisa de umas 4 contratações que reforcem o elenco. E aí você acha que o Luan vai render essas 4? Com o eu futebol que acho ele que apresentou sim, na temporada. porque eu acho que sim, numa troca é bem provável que times lá do Rio aceitem.